Então a gente aproveitou muito aquele momento da pandemia e num segundo momento, quando avançou já a diminuição das restrições sanitárias, os voos voltaram, a gente encontrou um cenário que a gente podia ter o turismo doméstico, mas o internacional ainda estava muito limitado. As pessoas estavam com limitação financeira, a moeda muito cara, né, o dólar e o euro num preço absurdo, a diminuição dos voos internacionais, a malha aeroviária internacional reduziu muito, por conta de toda essa crise, e também a insegurança sanitária, aquelas notícias que a pessoa saía do país e não tinha certeza se poderia voltar se tivesse uma nova onda de contaminação. Então, ali entre 2021 e 2022, quando a gente começa esse programa que a gente está fazendo pelo país agora, que passamos aqui por Minas Gerais, que é o Rio Continua Lindo e Perto, a gente desenhou esse programa que era para captação de turista doméstico, turista nacional, para ir para o Rio de Janeiro. E fomos visitar as principais regiões, porque a gente entendeu, os números de 2019 deixavam claro, tiveram 11 milhões de brasileiros que foram para o exterior em 2019. Então, a economia do turismo estava crescendo muito. E esses 11 milhões de brasileiros, pressupõe-se que eles têm seu orçamento organizado para viajar, têm a vontade e a cultura de viajar. E eles não poderiam, a grande maioria não conseguiria sair do país. Então a gente foi pegar esse turista, promover o Rio de Janeiro para levar para a nossa cidade. E deu muito certo, a ocupação da hotelaria entre 2021 e 2022, não só na capital, mas em todo o estado foi muito alta, principalmente no verão de 21 e 22. E é o que fez a gente redesenhar o projeto, ampliar um pouco agora a presença e para outros estados e retomar agora de 2023, visando o verão 23 e 24. E se manteve, assim, esse fluxo? Ou ele caiu, ou ele tende a crescer? O que aconteceu nos nossos estudos, nas nossas conversas com o setor, é que a gente retomou um turista que a gente tinha perdido. O Rio de Janeiro tinha perdido muito turista por conta que o país como um todo, com a globalização, se acostumou a viajar para o exterior. Então a pessoa estava ficando banal, vou para Orlando, vou para Flórida, vou para Europa, vou para Portugal. Muita gente foi morar em Portugal por conta de crise econômica, por conta de questões políticas, ideológicas, foram morar fora. E começou a criar essa cultura de viajar. Esqueceu que tem muita coisa interessante aqui no Brasil. Tem hotéis 5 estrelas lá no Rio, que a gente conversa com a gerência, com a diretoria, que tinha a razão de 70% de turista internacional e 30% do nacional. Hoje essa lógica se inverteu. Olha que bacana. Porque eu peguei um Copacabana Palace, que é um ícone do Rio de Janeiro, que esse ano completa 100 anos, vai celebrar agora no dia 17, celebrou no dia 17 de agosto. O Copacabana Palace, ele teve um relato do gerente que tinha um grande empresário do agronegócio do Centro-Oeste que reservou um andar inteiro do Copacabana Palace para poder passar o seu aniversário com a família durante uma semana. E aí ele foi conversar para entender que cliente era aquele, que ele não estava acostumado a receber. Era um cara que estava acostumado a ir todo ano com a família comemorar o aniversário na Europa. E ele foi para o Copacabana Palace. Eu tenho certeza que foi para lá, conheceu a qualidade do serviço, a qualidade da cidade, desmistificou muita coisa que às vezes se fala de violência, de coisa do Rio de Janeiro, que tem seus problemas como todo o país, mas não é do tamanho como se propaga algumas vezes. E tenho certeza que está voltando agora. Então a gente manteve um fluxo do turístico doméstico e agora, esse ano, com a volta do internacional. O mês de julho tem sido muito forte com o retorno do turista internacional, que é o verão do hemisfério norte. Então a gente percebe que o pós-pandemia, a força da volta do turismo internacional foi agora no mês de julho. E o Rio, nesse período do ano, é uma delícia, né? Tem uma peculiaridade, porque as pessoas falam muito de verão, e o Rio tem a cara de verão, a cidade principalmente, a região costeira, a Costa do Sol, a região da Costa Verde, tem essa cara de verão de praia, mas no verão chove muito. Chove mais acima da média. Sim. Então, esse período agora... Então, em julho agora quase não chove. Apesar da temperatura ficar um pouco mais baixa, mas ela não chove. Então você consegue, às vezes, aproveitar mais. E para quem não está acostumado com aquele calor mais escaldante mesmo, essa época é uma delícia. Para o europeu, então, é uma delícia. Quem vem do hemisfério norte, está acostumado com temperaturas abaixo de zero, pega 25, 30 graus no Rio, agora está achando que está no maior sol, super verão. Então... Você passa hoje, eu fui pegar o voo para vir para Belo Horizonte hoje, você passava ali, estava a praia cheia, e você percebe claramente pelo perfil das pessoas como é que tem muito turista internacional hoje no Rio de Janeiro. Que bacana. Na verdade, a pandemia, eu acho que assim, ela jogou o turismo no fundo do poço e depois o turismo realmente se renasceu pela necessidade que as pessoas perceberam. Assim, não é um luxo, é uma necessidade de deslocar. É uma atividade econômica muito forte. Exatamente. Gera muito emprego.
A retomada foi muito rápida e gera muito emprego muito rápido. Uhum. Tem muitas atividades inerentes ao turismo que não necessita de tanta qualificação, de muito tempo de qualificação. Às vezes um treinamento a pessoa está apta a trabalhar. Então, funciona muito bem, né, essa Não, mas no estado retomada. que respira o turismo, né? Acho que em É. algum momento ali todo mundo já teve contato Exatamente. com o turismo, com o turista, Tem principalmente essa nessas regiões de cultura maior no dia a fluxo, dia né? de receber as pessoas, né? O Rio tem uma cultura de realizar grandes eventos. Uhum. Naturalmente, a gente já tem Carnaval, Réveillon na cidade do Rio de Janeiro e Rock in Rio de 2 em 2 anos. Aham. Só esses 3 eventos demonstram a capacidade que a gente tem de receber bem Sim, e de organizar bem grandes de eventos, né? saber fazer, né? Exatamente. Então tem essa cultura do carioca, do fluminense, de receber muito bem o turista no nosso estado.